Situação complicada no Vasco para o jogo de amanhã. O time pode ter até 6 desfalques para a partida. 5 já estão certos. Nem viajaram com o elenco hoje para o Rio Grande do Sul, onde o Vasco enfrenta amanhã, às 18h30, o Internacional no estádio do Beira-Rio. 5 desfalques já são certos, mas tem mais um que pode também não jogar. Viajou, mas é dúvida. Hoje também, na hora do Cria, vamos falar também sobre uma notícia triste, mais uma baixa para o elenco vascaíno, que vai afetar também o elenco profissional. Fica com a gente, que eu vou trazer todas essas notícias para você. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal. Vamos embora pro vídeo, rapidinho. Olá, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou o André Luiz e olha, realmente o Vasco vai ter praticamente 6 baixas. Na verdade são 5. 5 já nem viajaram. Os caras nem viajaram, não vão para o jogo contra o Internacional. Primeiro é o Rojas e o Thiago Mendes. Todo mundo já sabia que foram suspensos, né, no jogo contra o Atlético Paranaense. Levaram o cartão, eles estavam pendurados, levaram o cartão, também zerou, mas não vão viajar. O ruim no desfalque do Thiago Mendes e do Rojas, que os dois vêm sendo os melhores jogadores do Vasco. Os principais jogadores do Vasco hoje é o Thiago Mendes e o Rojas, né? E esse desfalque vai fazer peso, até porque podia ser um em cada partida, mas os dois na mesma partida, isso vai trazer problemas. O meio-campo do Vasco provavelmente deve ser formado com Hugo Moura, Barros e Tietê, ou Hugo Moura, Barros e Ramon Rick, que eu espero que seja essa formação com o Ramon Rick. E aí quem vai jogar no lugar do Rojas? Porque joga os 3 volantes, né? O Hugo Moura, o Barros, o Ramon Rick ou o Tietê. E quem joga na frente deles? É o Rojas que joga. Mas o Rojas não vai jogar porque está suspenso. Então provavelmente vai vir com o Nuno Moreira. Então esse quarteto aí no meio de campo, esse quadrado aí, é mais ou menos isso. O Vasco deve ir com o Hugo Moura, Barros, Ramon Rick e Nuno Moreira. Bem, deve ser esse o time. Ou o Renato vai ser conservador e vai voltar ao time do início do campeonato, quando ele entra com Hugo Moura, Barros e Tietê, né? Na verdade, o Barros não entrou, né? Ele não jogou com o Barros, né? Ele jogou com Hugo Moura, Thiago Mendes e Tietê no jogo contra o Palmeiras. O Barros ficou no banco. Mas o Hugo Moura deve voltar com certeza, o Barros também com certeza deve voltar. E no lugar do Tietê, eu acredito que jogue o Ramon Rick e não o Tietê. Na frente, no lugar do Rojas, deve ser o Nuno Moreira. O problema está nos 2 atacantes, né? Quem vai fazer a linha de ataque, né? Quem vai ser esses 2 atacantes do Vasco para jogar contra o Internacional? Isso porque o Vasco tem 3 desfalques complicadíssimos e já confirmados, que nem viajaram para o Rio Grande do Sul. Vou te contar isso daqui a pouquinho. Deixa eu só passar agora para a Hora dos Crias, que também tem uma notícia muito importante na Hora dos Crias. Vamos falar agora sobre a base do Vasco, né? A Hora dos Crias. A gente fala da base do Vasco com o oferecimento da RBM Relógios, tá? Olha, hoje na Hora dos Crias a gente vai falar sobre esse cara aqui, ó. O Breno Vereza, o lateral direito do Vasco, que era reserva do Paulinho Babilônia, né? O Vasco fez uma doação para o Fortaleza, abriu mão de um lateral de seleção brasileira, doando 50% para o Fortaleza. Mas o Paulinho não está jogando no Fortaleza. Ok, mas não quer dizer que ele é um mau jogador. Quer dizer que os caras que estão lá no Fortaleza são melhores do que ele, ou o técnico gosta mais do que ele, enfim, ele estava crescendo no Vasco, em vez de uma contusão, Paulinho Babilônia, mas águas passadas, a diretoria do Vasco cedeu um jogador de seleção brasileira, que era capitão do time sub-20, jogava no meio de campo também, cedeu de graça para o Fortaleza, abrindo mão de 50% dos seus direitos, para botar o Breno Vereza. Olha, nada contra o Breno Vereza, pelo contrário, eu gosto muito do Breno Vereza, acho ele um lateral espetacular. Cheguei a falar aqui no canal que se o menino jogasse no profissional, ele seria o titular. Ele ia tomar o lugar do Puma Rodrigues e do Paulo Henrique. Eu gosto muito do Breno Vereza, achei ele mais jogador até do que o Avelar. Ele viajou para aquele jogo com o Chile, lá no Audax, né, lá no Chile. Ele viajou, não entrou. E aí, quando a delegação voltou, vocês lembram? Jogou numa quarta-feira à noite, ele viajou, não foi ele, vários jogadores da base, ele não entrou.
né? Outros entraram, o Avelar entrou, o Ramon Henrique entrou, o Zuccarelli entrou no finalzinho, faltando 4 minutos, ele nem entrou, só foi na viagem. E aí ele voltou para o Rio de Janeiro para jogar contra o Santos no mesmo dia, na quinta-feira. O Vasco chegou às 5 horas da manhã e às 7 da noite enfrentou o Santos. Todo mundo entrou em campo. O Zuccarelli, o Ramon Henrique não, porque o Ramon Henrique já foi colocado para o profissional. Não treina mais com o Sub-20, já é jogador do elenco profissional. Mas o Zuccarelli voltou para jogar pelo Sub-20, o menino também, o André Fernandes, todos os jogadores, Felipe Gabriel, todos os jogadores da base que viajaram para compor a comitiva, né, o elenco do Audax, que eram da base sub-20, eles voltaram a chegar às 5 horas da manhã e foram jogar às 7 horas da noite. Bem, ele jogou contra o Santos, ele faz o cruzamento de um dos gols do Vasco, né, contra o Santos, e ele sente uma dor na coxa e ele é liberado do jogo contra o Fluminense. O jogo que eu mostrei os gols aqui ontem, até que o Vasco ganha do Fluminense de 2-0, jogando em Xerém pelo Campeonato Brasileiro, ele não jogou. Quem jogou foi o imediato dele, o substituto imediato, que é o Lucas Melim, que é também outro jogador muito bom lateral. O Vasco também tem que ter muito cuidado com essa geração, tanto com o Vereza quanto com o Lucas Melim, que vai ter muitas oportunidades de jogar agora, o Lucas Melim, porque o Vereza teve um problema na coxa e vai fazer uma cirurgia, segundo o jornalista Emerson Rocha. Ainda não se sabe oficialmente quanto tempo vai ficar parado, mas tem uma galera já dizendo aí, especialista, que dependendo do grau da lesão para fazer cirurgia, deve ser de 3 a 6 meses parado, só deve voltar ano que vem na Copa São Paulo de Futebol Júniores. Uma pena, lamentável, tomara que não seja isso o prognóstico, tomara que ele volte o quanto antes, ele que vinha se firmando já dentro dos treinos no elenco profissional, mas sofreu essa lesão, que ele possa recuperar rapidamente. Uma pena, né, para quem fala aí que jogador tem que jogar todo dia, não aguenta, jogador de vidro. Cara, o futebol hoje ele é diferente, ele exige fisicamente dos atletas de alto nível, de alto rendimento, muita coisa, é diferente, o desgaste muscular é muito forte, os treinos são muito puxados, né? O futebol de hoje não é o futebol dos anos 70, dos anos 80, o jogador hoje ele não aguenta jogar de 3 em 3 dias, só em viajar e voltar já deu ruim para ele. Os outros conseguiram, ele não conseguiu. Cada jogador é um jogador, cada organismo é um organismo, cada fisiologia é uma fisiologia, e aí esse rapaz se contundiu e agora o Vasco vai ter essa ausência na lateral direita. Tomara que o Lucas Melim possa tomar a posição, né? Mas não sei quem vai ser o banco, não sei se vai subir alguém do Sub-17, ainda não tenho essa informação. Eu gosto muito do Lucas Melim também, mas vai jogar o Sub-20. Eu acho que ele não vai ajudar a compor o profissional. O Lucas Melim, que subiu esse ano passado, do Sub-17, é muito novinho ainda, acho que ele não vai fazer sombra no profissional, como o Vereza já vinha fazendo. Uma pena, uma perda que o Vasco teve aí, né? Então, é a hora dos críticos sobre esse assunto hoje. Hoje não teve gol, não teve nada, mas hoje a hora dos críticos foi sobre isso, falando da base do Vasco, oferecimento da RBM Relógios. Por que tem que comprar da RBM Relógios? Porque é uma loja do Mercado Livre. Na verdade, é Mercado Livre Platino. Tem mais de 100 mil vendas realizadas. Então, com segurança para comprar relógio, é lá na RBM. Está passando alguns relógios aqui no shopping do YouTube. Nós somos parceiros do YouTube com o shopping YouTube. Você adquirindo os produtos que aqui passam, a gente ganha uma comissão. Tá legal? Bem, dito isso, vamos voltar ao time profissional do Vasco. Então eu já falei que o Vasco vai ter as duas ausências, que eram o Thiago Mendes e o Rojas, né? Isso já está confirmado, todo mundo já sabia disso. Porém, a gente foi surpreendido hoje com o embarque da delegação para o Rio Grande do Sul com mais 3 ausências. Adson não está no jogo, o Spinelli não está no jogo também. Adson nem Spinelli vão para a partida, né? Nem o Adson nem o Spinelli vão estar no jogo. Vou explicar o porquê deles não vão estar na partida também. Vamos tentar explicar isso aí. O Spinelli é muito simples, tá? O Spinelli é uma notícia, legal para o Spinelli, né? Para a gente não é tão legal, porque o Spinelli, ele foi pai. O filho dele nasceu, a filhinha, acho que é filha, né? Deixa eu ver aqui se é filho, se é filha. É a filha. A filha dele nasceu, ele já tinha falado que ia ser vascaína e tal. A esposa está grávida e ela nasceu e o Vasco dispensou ele para estar com a esposa nesse momento. Nasceu a filha dele e tal. Então ele não viajou, o Vasco deu os dias pro cara e tá certo, é assim que funciona. Tem que ter a licença paternidade e tá tudo certo. O Adson não viajou por controle de carga, tá?
controle de carga. Ele não viajou porque está com controle de carga. E o PH, ele viajou, né? Mas ele está se recuperando da entorse. Então, a gente está achando aliás, eu não tenho certeza, acho que o PH também não viajou. O Atenção Vascaíno diz que ele não viajou. É que saiu uma notícia, eu estou me confundindo, perdão. É que saiu uma notícia cedo que o PH disse que ia jogar de qualquer maneira porque é o último jogo antes da convocação da seleção. Mas ele não melhorou e, segundo o Atenção Vascaínos, ele vai ser desfalque, tá? Ainda tem de suspeita o Puma Rodrigues, que também está sentindo dores no calcanhar, mas viajou, diz que vai para o jogo, tomara que dê tudo certo, tomara que não seja o sexto desfalque. Então Vasco sem Thiago Mendes, sem o Rojas, sem Adson, sem o Spinelli e sem Paulo Henrique, e com o Puma Rodrigues sentindo dores e o Bruno Vereza, lateral direito, machucado, vai fazer uma cirurgia. A bruxa está solta em São Januário, no CT Moacir Barbosa. Infelizmente, essas são as notícias de hoje. Mas mesmo assim, o Vasco tem condições de montar um time equilibrado e partir para cima do Internacional. A defesa é a mesma, né? Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e o Piton, ou Cuiabano. Não sei se o Cuiabano vai agora resolver jogar. Notícia que nós tínhamos que o Cuiabano ia ficar 3 jogos sem jogar. Se for isso, vai jogar o Piton. Aí o meio-campo, aquele que eu já tinha dito, Hugo Moura, Barros, para mim é Ramon Vitti e o Nuno Moreira. E no ataque, provavelmente, Inestrosa e David ou Inestrosa e Brenner. Vai ser esse o time que o Vasco vai ter que levar para encarar o Internacional. Tá legal? Galera, fique com Deus, um grande abraço. Amanhã a gente volta com vídeo aqui no canal. Tem pré-jogo, tem pós-jogo. Amanhã, graças a Deus, vai dar tudo certo, tá bom? Fique com Deus, fui. Tchau.